Todos nós gostamos de trabalhar. Ninguém sente alegria em estar desempregado, sem ter o que fazer. Então, principalmente se a gente gosta daquela função, a gente trabalha com alegria. Porém, quando temos uma tarefa grande demais para realizar, nós desejamos que alguém apareça para nos ajudar. E se isto acontece, nós ficamos felizes e trabalhamos ainda mais empenhados. E com relação à obra de Deus, podemos trabalhar sozinhos? Vamos refletir sobre isso? Graça e paz, seja bem-vindo. Compartilhe com você a palavra de Deus para nossa reflexão. Você que já se inscreveu no meu canal, sou grato por sua participação. E você que está chegando agora, vai assistir o primeiro vídeo. Ou você já acompanha meu canal há mais tempo, mas ainda não se inscreveu? Tome a decisão, se inscreva, toque o sininho para receber as notificações, comente, compartilhe com seus amigos e também que você possa dar o seu like, o seu joinha. Então o YouTube vai entender que este conteúdo é bom e vai recomendá-lo para outras pessoas. E juntos nós vamos levar a palavra de Deus até os confins da terra. O texto para nossa reflexão de hoje está em Mateus capítulo 9, do verso 35 ao verso 38, onde está escrito: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus está não somente ensinando, mas também ele está operando sinais, maravilhas, milagres. Ele está curando os enfermos, ele está libertando os cativos de entidades malignas, ele está trazendo libertação ao povo, ou seja, ele está cumprindo a sua missão, que é estabelecer o reino de Deus na face da terra. Ele depois foi prejudicado, porque os homens prenderam ele e pregaram ele no Calvário. Ele foi morto, mas ressurgiu da morte. Jesus ressuscitou e após isso nós já vimos em outros vídeos que ele instruiu os discípulos e abriu o entendimento deles para compreender as Escrituras. Então, este vídeo faz parte da playlist denominada Primeiro Reino de Deus, que nós baseamos lá em Mateus capítulo 6, onde nós temos que orar e colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, porque se nós fazemos assim, as coisas que nós precisamos, ou seja, as demais coisas, vão ser acrescentadas a nós. Nós não precisamos ficar ansiosos, entristecidos. Aqui Jesus, de certa forma, se entristeceu um pouco porque ele viu poucos trabalhando numa seara muito grande, ou seja, poucas pessoas para desempenhar uma grande tarefa. E começamos esse vídeo, aí na introdução, falando sobre isso, que nós gostamos de trabalhar, nós gostamos de ir para o labor. Porém, se nós estamos sozinhos, nós cansamos, nós ficamos fadigados, mas quando tem alguém cooperando conosco, nós vamos com mais alegria e desempenhamos aquela tarefa. Então, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito, levar a palavra para despertar outras vidas, para também se empenharem na obra de Deus. Deus tem necessidades, se é que podemos dizer que Deus tem necessidades, porque Ele é supridor de todas as nossas necessidades, mas se existe uma carência, uma necessidade em Deus, é que nós estejamos dispostos a trabalhar para o seu reino, para a glória do seu nome, para buscar aqueles que estão encravados ali no pecado, que estão amarrados com as coisas erradas deste mundo, estão sendo possuídos pelo inimigo da nossa alma e estão caminhando a passos largos para um abismo, para um precipício. E Deus não quer dessa forma. Deus quer resgatar essas ovelhas que estão abatidas, que estão cansadas. Deus quer trazê-las para o aprisco, quer dar vida abundante para eles, quer iluminar a vida dessas ovelhas. E então, nesta questão, Deus depende de nós, Deus depende de mim, depende de você. Porém, se eu e você, nós negligenciarmos, nós não quisermos fazer, Deus não vai ficar de mãos vazias. Ele tem outros para levantar e outros, muitos outros. Por isso ele fala com os discípulos: olha, muito trabalho está aqui. Então, são poucos os que estão trabalhando.
Mas vamos pedir ao Pai, vamos pedir ao Senhor da Seara, e Ele vai enviar trabalhadores para a sua seara. Então o trabalho vai ser mais leve, vai ser mais prazeroso realizar esse trabalho. Irmãos, nós devemos entender o seguinte: Jesus veio estabelecer o reino dele na terra, mas ele não ficou pessoalmente aqui, não está mais. Jesus não voltará mais nesta terra. Simplesmente ele vai buscar os seus, aqueles que estiverem dispostos a irem, aqueles que estiverem com o coração aberto, espírito quebrantado e que desejam realmente se encontrar com o Senhor. Aqui tudo é passageiro. Nós somos embaixadores de Deus aqui nessa terra. Nós não vamos ficar eternamente aqui, todos nós vamos passar um dia, vamos morrer. Mas enquanto estamos aqui, temos que reconhecer que Deus tem preparado para nós algo especial e Ele vai nos levar para encontrar esse lugar todo especial. Então vamos confiar no Senhor. Os discípulos continuaram o trabalho de Jesus. Já em outros vídeos falamos sobre isso, sobre a caminhada dos discípulos, pregando o Evangelho. Nós vimos no início, eles pregando ali em Jerusalém. Depois, quando começaram as perseguições, foram se espalhando. Nós vemos no capítulo 8, parece, Filipe já saindo para pregar o Evangelho. Teve aquele encontro com o eunuco, esclareceu ali as dúvidas do eunuco e seguiu o seu caminho naquele lugar, em Samaria. Ele operou muitas maravilhas. Deus fez milagres através de Filipe e tantos outros discípulos. Voltando a Jerusalém, nós vamos ver muitos deles sofrendo também. E que a seara estava enfraquecida, porque eram poucos os trabalhadores. Mas Deus começou a intervir. Nós vamos ver a intervenção de Deus em Atos capítulo 9, quando Saulo de Tarso estava perseguindo a igreja, perseguindo o povo de Deus. Ele tinha autoridade da parte dos grandes homens, ele tinha carta das autoridades para prender os cristãos, ainda naquela época eu creio que não eram cristãos ainda, mas para prender todos aqueles que crescem no nome de Jesus, trazer presos, e aqueles que resistissem, se fosse preciso, eles tinham autoridade de exterminar eles, matá-los. Deus estava com aquele povo. Então, no caminho de Damasco, Paulo, que era um homem ferrenho perseguidor deste povo, é interceptado, ou seja, Deus intervém na conversão de Saulo. Muitas vezes, irmãos, tem pessoas que nós pregamos e a gente fica até cansado, não adianta mais eu falar, mas quando nós vamos imbuídos, revestidos do poder de Deus, nós falamos e Deus faz a obra, porque quem convence o pecador não somos nós, não é o pregador, mas o Espírito Santo de Deus. Então, com a intervenção de Deus, aquilo que parece impossível para nós, aquela pessoa que é inveterado pecador, aquele bêbado, aquele que não dá lugar para a palavra, mas se ele estiver ainda ouvindo, insista em falar para ele. Nós devemos bater a poeira do nosso pé quando alguém recusa, se diz, não, eu não creio em Deus, Deus não existe, eu não quero crer em Deus, vai para lá. Então você deixa. Mas enquanto estiver ouvindo, fale do amor de Deus, fale da palavra de Deus, para que aquela alma seja tocada, porque você falando, ele vai ouvindo e o Espírito de Deus vai trabalhando na mente dele para que ele se converta. Nós vimos uma coisa maravilhosa acontecendo em Atos capítulo 10, o apóstolo Pedro estava a caminho de um lugar que Deus revelou para ele ir naquele lugar. Porque Deus falou primeiro com um homem que precisava ouvir, chamado Cornélio. Cornélio mandou o recado para Pedro e Pedro foi. E vimos que aconteceu algo extraordinário, porque Deus mandou descer do céu um grande lençol com animais que era para Pedro matar e comer. Mas Pedro não matou, não comeu. Porque Deus não estava falando de animais propriamente, mas estava falando da situação que eles estavam vivendo, porque os judeus achavam que a salvação, grande parte deles, a salvação era para eles. Os gentios não tinham direito, mas Jesus veio para trazer a salvação para a humanidade inteira. Então Pedro foi ali à casa de Cornélio, Cornélio se converteu, a sua família se converteu e foram batizados naquele mesmo instante, naquele mesmo período que eles estavam ali, se batizaram em nome de Jesus e começaram ali uma nova igreja. Assim estava a igreja se espalhando por todas as regiões. A perseguição ferrenha, mas com isso eles saíam para um lado, outro para o outro, e cada lugar que estava indo a igreja. Irmãos, não são as perseguições que vão apagar a igreja, não são leis que vão criar, que vão sufocar a igreja. A igreja pode ser sufocada, a igreja pode ser humilhada, mas destruída ela jamais vai ser, porque quando perseguirem um lugar, nós vamos para outro. Perseguiram falar de um jeito, nós vamos falar de outra forma. Mas a palavra vai ser pregada, vai ser anunciada, e certamente muitos vão serem salvos.
Os trabalhadores estão chegando, cada dia está se engrossando cada vez mais o número de pregadores, de homens e mulheres que pregam a palavra de Deus, que vão ao campo missionário, que falam, que dão testemunho. Lamentavelmente, muitos estão agindo em contrário. Enquanto a igreja está de primeira marcha, está colocando a marcha ré. Há homens que têm organizações que são meramente organizações humanas. Há homens que colocam seus nomes nas placas das igrejas porque querem se projetar. Mas há aqueles que trabalham com sinceridade. A igreja é de Jesus Cristo, a igreja é de Deus. E nós precisamos estar alinhado com a palavra de Deus, para que a igreja não seja corrompida. Lamentável, muitas igrejas agora se transformaram em comitês eleitorais. Muitos pastores são cabos eleitorais. Onde está a palavra de Deus na vida desses homens? Vamos voltar para as origens, vamos voltar para a palavra de Deus, pois é isso que precisa ser feito para que as almas que estão sofrendo possam ser resgatadas. Vamos trabalhar na seara do Senhor. Tenha paz no seu coração, creia nisso, em nome de Jesus. Amém.